Olá para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre a origem do Shinto-ryu Shinken Bujutsu, de como esse estilo fenomenal da espada do leste do Japão, né, das espadas vinculadas ao Kashima no Tachi, veio parar aqui no Brasil, né, e a evolução disso. E qual a ligação disso, por exemplo, com o Shinto-ryu Batodo e muitas outras coisas? Quando a gente fala sobre Shinto-ryu, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre o Tengusho, que foi o ensinamento dado pelo fundador Kuninazu Mahito Makoto no Kami. Isso lá atrás, nos períodos muito antigos do Japão. Kuninazu no Kami ensinou para uma série de pessoas, incluindo Yamato Takeru, o grande, até chegar em Kishi Hogan, que foi o Shojobo, que foi o personagem mítico, né, e místico, um estrategista responsável por ensinar Yoshitsune Minamoto. E Yoshitsune Minamoto foi o que codificou esses ensinamentos num pergaminho e dele se distribuiu para Shoisai Zasai Nao no Kami, Matsumoto Bizen no Kami, o Tsukahara Bokuden, Kamizumi no Botsuna, todos os grandes mestres expoentes da espada do leste no Japão. Todos eles, grandes mestres, grandes. O Tozei Izaemon Safune no Kami, que fundou o Jigen-ryu, por exemplo. E nós temos aqui o Somashiro Yoshimoto no Kami, que fundou o Nen-ryu, e assim por diante. Então, esses estilos, o Katori, Kashima, o Kashima em várias vertentes, né? O Kashima Jikishinkage, o Kashima Shinryu, o Kashima Shinto-ryu, o Hayashizaki Matsura, guarde esse nome, Matsura, Hayashizaki Shigenobu Minamoto no Kami, que fundou o que se hoje conhece como Iai, né? O Iai Jutsu, que virou, através de uma corruptela de uma série de atos, o Iaido moderno e também muito do Kendo moderno. Existem outros vídeos nossos que nós explicamos isso. Não se pode confundir o que o Hayashizaki criou com o atual Iaido moderno e também o Kendo moderno. Não tem nada a ver, são coisas muito diferentes. Essas tradições, elas foram ligadas a 3 templos: o templo de Kurama, o templo de Kashima e o templo de Katori. Esses 3 templos são fundamentais para a arte da espada japonesa, clássica, da arte de fato utilizada para a guerra, para a luta verdadeira e a sobrevivência, não para o esporte. Tanto que, apesar de certo respeito que os praticantes de artes marciais modernas do Kendo, do Iaido, etc., ainda têm com relação a isso, mas essas artes são consideradas perdidas. Na sua totalidade, elas foram fragmentadas por esses importantes mestres, tá? Cada uma fragmentou parte do ensinamento do Kishihogen, do Tengusho, e do Rikuto, e do Toranomaki, em diversas tradições marciais. Então você tem fragmentos. Aqui neste vídeo nós estamos observando o Kenbo, e exatamente do Minamoto no Yoshitsune, no momento que ele está recebendo a transmissão do Kishihogen Sojobo sobre como usar a espada, a arte de usar espadas dadas pelo Tengu, né? Pelos espíritos da montanha. E o que acontece? Meu mestre, Tsukimoto Akira Sensei, descendente do clã Ikeda, e também um dos descendentes dos Nobotsuna, me ensinou a mim e ao meu irmão que o Kenbo e o Teatro No preservou a verdadeira arte de usar a espada. Os movimentos da espada clássica foram preservados, porque por ser a dança e por ser exatamente uma manifestação cultural, então quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, ninguém triscou nisso, ninguém deu muito. O governo instituído, as forças do escape, as forças de ocupação, junto com o novo governo instituído, não mexeu no Kenbo, no Shi, porque achava só uma dança. E é essa que é a maravilha da coisa. O Teatro No, o Teatro Kagura, as cerimônias Kagura, shintoístas, elas preservaram
esse tipo de ensinamento. Então, é ali que está muito do segredo do Tengu Sho. Então, você vai ver coisas como Hiranuki, Fumikaeshi, Ashino no Suinenho, coisas que estavam escritas e descritas nos Tengu Sho, né, do Minamoto no Yoshitsune, preservadas em Inyo, Unpoashi, que também foram preservados em parte do Kashima, parte do Katori, mas cada um pegou um fragmento dessas coisas. O Hasun no Begane, por exemplo, ele não é exatamente uma técnica de como uma posição, mas como você interpretar uma forma de você conseguir ganhar a distância de, vamos dizer assim, 8 polegadas a mais com o mínimo de utilização do entendimento da espada e do corpo. Então não era um kata em específico. Essa é uma das coisas muito importantes do cerne do Kashima no Tachi. Kuninazu Mahito Makoto no Kami, ele entendeu que a espada, ela é katana, né, a suprema cortadora de mato, katana, né, que quando junto forma a palavra lâmina. Ele entendeu que isso era um objetivo de vencer os demônios. Mato é uma alusão à erva daninha, aquilo que estraga a terra, ou seja, ceifar o mal, né? Aqui a gente está vendo uma antiga cerimônia do Kagura no shintoísmo, né? Que inclusive foi banida dos templos, né? Onde você utiliza o bastão, a espada, a foice, né? Todos os itens, né? O bastão que comanda a enxada, a foice que corta a erva daninha, a espada que traz a justiça à terra, né? Isso foi banido, tá? Raramente hoje você vai ver, porque templo shintoísta hoje virou uma coisa para turista, né? Um museu vivo, preservado, onde você vê de vez em quando alguma cerimônia interessantinha, bonitinha. Aqui você vê traçado ao redor deles o círculo sagrado, que é o altar, né? O Takamigahara, né? O altar de Deus, né? O lugar onde você transforma com sal e pedras o solo sagrado e você cria a santificação do solo para banir todos os demônios. E olha, isso é tão profundo que tem a ver até com as questões bíblicas, né? Porque lá atrás, né? Todo templo shintoísta, ele está vinculado a uma grande árvore, começa por aí. E a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, Enos, né, traçando o altar para clamar a Deus em volta de um grande carvalho. Isso está no Antigo Testamento, em Gênesis, por exemplo. Então são as origens do mundo, né? E é por isso que eu acho interessante estudar outras religiões, como o Templário, né? Nós estudamos a origem de certas religiões, e muito do shintoísmo tem a ver com o judaísmo antigo. Muito. Parece até que se conversam, tem alguns historiadores que estudam isso, e que em algum momento andaram juntas, vai entender, né? Então, nós temos o cerne aqui das divindades, né? Que é o Take Mikazazushi no Kami, o Futsu no Kami, e também se transformam em Raijin e Fujin, que daí veio o nome de um dos reformuladores do Shinto-ryu, Hibino Raifu. Muitas pessoas acham que Hibino Raifu criou um novo Shinto-ryu. Ele não criou um novo Shinto-ryu, ele reformulou o Shinto-ryu através dos estudos que ele teve. Lembrando que na sua infância e na juventude ele estudou as tradições de Kashima, do Jigen-ryu também, que é uma evolução do Katori Shinto-ryu. Os estilos de Jigen descendem do Katori Shinto-ryu, depois foram para Kagoshima. E também estudou em Saitama o Negishi-ryu, né, que é muito importante também, que é outra derivação das tradições do leste de Kashima. E aí ele vai então criar o Shinto-ryu Batodo. Ele vai criar esses
movimentos, eu digo desenvolver, né? Não criar, é uma palavra errada falar criar. Então aqui, repare, jogando sal, e novamente você tem agora a purificação com a espada, com a foice, etc. Então essas tradições antigas, né, muitos dos movimentos, quando você observar, estão presentes em todos os estilos de artes tradicionais que os sacerdotes aqui estão fazendo. Ok? Isso se perdeu, foi preservado um pouco ainda no Shugendo, que é o caminho da austeridade, que utiliza o shintoísmo e o budismo esotérico, que não tem a ver com o budismo de você literalmente criar, como é que se fala, Buda vai no templo, tem a estátua, tem isso, tem aquilo. O budismo original é o trabalho da consciência, né? A yoga da consciência, esse é o budismo original, das ações e da consciência. E o shintoísmo é entender o mundo, que ele é, tudo pertence ao Criador, tudo pertence a Omikami, o Deus Supremo. Muita gente confunde que shintoísmo é uma religião cheia de deuses, etc. Na realidade, não. Na realidade, é a mesma coisa de um Deus uno e os seus anjos. Muito simples assim. Esse é o segredo, então, de Omikami, o Deus Criador geral, e os outros deuses menores que são como anjos. Mesma coisa. Só que aí, claro, cai para idolatria, cai para estátua, cai para todo esse tipo de coisa, né? Aquela coisa que, como templários, já conversamos em outros vídeos aqui do canal, é confundir a face longa de Deus, que é a criação e o universo, com a face curta, que é você olhar para a imagem de Jesus Cristo, por exemplo, e achar que é a imagem que tem poder, a imagem de um santo, de qualquer coisa assim. Para mim, essas coisas, elas têm apenas o lembrete da força e da fé, e não em si é Deus. Não é na imagem que está Deus. Nada feito pelas mãos do homem pode ser Deus. Aqui vemos um fragmento do Tengu-sho que está no Yagyu Shinkageri. Os movimentos de Ukibune, por exemplo, as posturas de neutralizar o oponente com o bastão e com a espada. O Katuri Shintoryu também utiliza isso largamente. Nós vemos todo esse tipo de movimentação na espada clássica, que foi retirado, inclusive, do Kendo moderno. A arte da espada é um Takanagahara, é a construção, o dojo é um Takanagahara, é a construção de um local sagrado para se banir os demônios, né? Os demônios da mente, do espírito, dos sentimentos. Então, e você vai ver essas diversas ideias espalhadas por todos os estilos do Kashima no Tachi. Kashima Shinto, Kashima Jikishinkagiryu, Yagyu Shinkagiryu, que também começa com o nome Kashima, né? O nome completo é Kashima Yagyu Shinkagiryu. Nós temos diversos, né, estilos vinculados a essa tradição do leste do Japão, e ela foi sendo cultivada. Um dos erros que eu vejo hoje dos praticantes modernos, mesmo quando estudam os estilos antigos, é achar que a sua versão, que a versão de determinado mestre é a mais certa, é a mais correta, é a única. Não, ela é apenas um fragmento da totalidade, o Kashima Shinryu, etc. Ela não é a mais correta ou a mais importante, ela é um fragmento daquele Tengu-sho lá de trás, passado do ensinamento do Kishihogan, ou Kishihogen, né, para o Minamoto no Yoshitsune, e assim por diante. Então, cada uma dessas tradições guardou fragmentos desse ensinamento e, claro, desenvolveu a partir daí movimentos próprios com relação a esse conhecimento que era o cerne. E quando a gente fala de Shintoryu Shinken Bujutsu, a ideia do nosso mestre, tanto do Yoshimatsu Sensei quanto do Tsukimoto Sensei, era manter o cerne da questão, né? Então, não importa em Shintoryu qual a forma você está usando. A família do Sensei, por exemplo, dominava o Maniwa Nenryu e também o Kashima Shintoryu. E ele não se e junto também com o Hayashizaki Ryu.
eles não ficava preso a essa questão. Depois ele estudou Katori Shintoryu no Daha e também não ficou preso a isso. Ele tem o treinamento externo, tem os katas, tem tudo isso, mas tem que se cultivar o cerne da coisa, que é o Tengusho. Sem isso, tudo que você está fazendo é só movimento. É apenas um outro jeito de fazer a mesma coisa. Não tem o espírito correto, portanto não tem muita utilidade. Pouca gente sabe, mas estilos antigos são baseados numa coisa chamada Katana Muteki no Utsukiri, ou seja, a espada tem que abater o oponente. E Utsu era o verdadeiro sentido de se usar um Bokuto ou o Fukurojinai, ou seja, é como você corta, mas mantém o espírito do cortar. E infelizmente, Shinai Kyogi, né, do qual o Kendo moderno foi baseado, através da perda do Japão na Segunda Guerra Mundial, se mudou Utsu para Uchi, encostar com a espada. Tentou-se corrigir isso criando uma questão chamada Yuko Datotsu, que é, o golpe tem que ser válido, tem que se parecer que é uma espada realmente, o objetivo de abater o oponente. Mas só que entra-se um problema, que Kono Sensei, um dos Yasuru Kono Sensei, já explicou lá atrás. O problema de se fazer o Chi, Datotsu, é que o Chi é um contrassenso com relação a Datotsu. O Tsu é manter esse espírito forte. E é por isso que às vezes você corta com força no Kendo, mas nenhum mestre te dá o ponto. Você fala, eu cortei o cara no meio, mas o cara não, porque o Uchi... Então, porque o Uchi não é cortar, é encostar. Então, entre uma série de sutilezas que eles implementaram no Kendo e no Iaido moderno, que acabou destituindo a espada da sua verdadeira efetividade, deixando apenas a beleza, o movimento plástico, o movimento desportivo, né? O golpe como ponto válido. Pontuar não é cortar, não é abater. Não preciso falar aquela outra palavra, né, em japonês, né? Shin, né? Shini, né? Cortar o outro, né? Acabou a situação, né? Para não usar aqui uma palavra que depois o próprio YouTube vai bloquear o nosso vídeo, né? Mas são coisas diferentes, né? Entre você fazer Utsu, né? Katana no Muteki, cortar o oponente, né? Neutralizá-lo, né? Acabar com a luta, e você fazer um ponto. São coisas bem diferentes, que diferem a arte marcial verdadeira de uma competição. E nada contra, o esporte é importante, a gente não é contra o esporte, a própria FIGAN é uma federação que também utiliza competição, esporte, etc. Mas cultivar o espírito é outra história, e o espírito de luta nem se fala, é diferente. Voltando aqui às questões. Shintoryu Shinken Sogo Bujutsu Sogo Budo nasceu na era Meiji em 1658. A família do Tsukimoto Sensei, que eram descendentes dos Nobotsuna e dos Ikeda, cultivavam as artes de Kashima, Katori e as espadas do leste, e também do Nenryu, ou Maniwa Nenryu, né? E a partir daí, né, junto também com o estilo do Hayashizaki Shigenobu, Hayashizaki Ryu, eles fizeram então um compilado do seu clã, do que era importante se manter o ensinamento de Tengusho. Então, em 1658, o ancestral do Tsukimoto Sensei muda o nome de Ikeda para Tsukimoto, em homenagem ao Mon, né, dos estilos de Kashima, né, o Hidari Mitsuri no Mon, e passa a assinar como Tsukimoto, né? Iluminação, né? O caminho que a lua faz para trazer a luz mesmo na escuridão.
O avô do sensei, o Shintaro Tsukimoto, era um discípulo do Noda Shinzan, do Katori Shintoryu, e recomenda que o sensei vá então estudar depois com Yoshimatsu Mitsuji Sensei. E o pai do sensei ratifica isso, o Tosaburo Tsukimoto. O Yoshimatsu Sensei foi discípulo do Negishi Takekura e também do Masanori Ito, que também era discípulo do Hibino Raifu. Lembrando que o Hibino Raifu também estudou com Negishi Sensei. Então, aqui o Yoshimatsu Sensei com 22 anos, a armadura da família Yoshimatsu. O Sensei Yoshimatsu, descendente do clã Matsura, que era descendente direto de Matsura Tanobu, que foi um dos importantes, né, clãs que era da família do Hayashizaki. Hayashizaki Matsura, lembra que eu falei? Guarda esse nome? Pois é. Então o clã do Sensei Yoshimatsu cultivava várias formas de Aijutsu, incluindo o Shintoryu Batodo. O Tsukimoto Sensei recebeu o Menkyo Kaiden pleno dele. Só que Tsukimoto Sensei, ele não queria só cuidar do Shintoryu Batodo ou qualquer coisa assim. Para ele, Shintoryu Shinken Bujutsu é a totalidade maior, mais profunda desses estilos, porque remonta desde Kashima as tradições do Shintoryu até a última reformulação, que foi a do Hibino Raifu. E foi nisso que o sensei estudou, se pautou, ensinou seus alunos a vida toda, né? É um Sogo Bujutsu muito poderoso, que também tem Kenbo e Shibo, além da lança, da espada, do arco, né? E de uma série de tradições onde não só os katas de Shintoryu Bato, mas também do Kashima no Tachi, que é o Kashima Chukoryu, Kashima Shinden Chukoryu, treinado na família dele, né, fazem todo sentido. E preservou também as formas de se fazer os movimentos como o Hibino Raifu fazia. Por isso o nosso Shintoryu, ele difere do atual Shintoryu moderno, mais moderno, cultivado em Tóquio, por exemplo. As nossas tradições ficaram em Tochigi, no Japão, onde está a família da Yufu Sensei. Lembrando, Raifu vem de Raijin e Fujin. Então, o meu irmão recebeu o Fujin no nome dele e eu recebi o Raijin no meu nome. Essas tradições, elas são preservadas das espadas do leste. Sensei, por exemplo, e o tio-avô dele foi o Conde Matsura Akira, que foi o último daimyo da região de Hiraido, onde ele nasceu. Que o Yoshimatsu Sensei, ele nasceu em Hiraido e foi para Saitama depois, logo na juventude. Aqui com a família do Yoshimatsu Sensei, as espadas do Yoshimatsu Sensei, nós temos uma dessas espadas, né? E fica aqui no dojo. A outra está com a família, são dois katanás, né? O Tachi está aqui no dojo e o Daito está com a família. Então, uma das coisas muito importantes em Shintoryu original é a questão do wazamono, que não se utiliza pedestal, ou se corta com o ará sem pedestal, ou se corta com ele, com a pessoa segurando ela, né? Para a maestria. Então, aqui um exemplo prático disso no Harai no Tachi, usando o golpe do Okesa do Harai no Tachi para o Tameshi Giri sem pedestal. E essas coisas foram que deram origem então ao nosso dojo, o Koryu Dojo, que são 3 estilos irmanados, unidos: Yagyu Shinkage, Shintoryu Shinken Bujutsu e o Aizukage Musoryu, da família Misawa Ha. Todos nós com reconhecimento no Japão e também internacional, graças a Deus, por um trabalho seríssimo que temos feito durante não apenas 1 ano, 2 anos, mas 40 anos de dedicação. São 40 anos de trabalhos. Então isso nos levou à International Gekiken Federation, né, que é a Gekiken Kokusai Kai, né,
Reimei, a All Japan Kobudo Reimei, né, Federation. Então, são trabalhos muito complexos e de muita dedicação. Já fizemos parte da federação da CBK, da Confederação Brasileira de Kendo, da Federação Paulista de Kendo, da antiga Associação Brasileira de Kendo, no início, onde começamos lá atrás, 30 e tantos anos atrás, na carreira no Kendo. Mas também da Federação, da Confederação Brasileira de Aido, mas hoje já não nos dedicamos mais à parte moderna. Apesar de termos sido graduados nessa parte, vários campeonatos, tem vídeo aqui sobre os nossos troféus, as medalhas, etc. O nosso interesse passou a ser os estilos tradicionais, de fato, e é o Gekiken que, na nossa visão, é hoje o melhor veículo mais próximo do Kenjutsu. E isso é importante, porque, como eu já falei, o Gekiken, ele mantém o katana no muteki utsu gaeshi, né, o tsukiri, ou seja, a forma correta de se abater o adversário com a espada. Enquanto que a parte esportiva, o Shinai Kyogi, ele basicamente utiliza a espada na forma uchi, ou seja, encostar para validar um ponto. É diferente. Apesar que tem muito sensei da atualidade, das antigas do Kendo, que tem falado com críticas muito a esse respeito, inclusive o próprio trabalho do Ito Tomoharu Sensei, oitavo Dan Hanshi, um dos maiores mestres aí vivos ainda do Kendo moderno, que fala no seu trabalho o propósito do Kendo, Kendo no Rinei, que é errado treinar Kendo com esse espírito de uchi, né, de fazer ponto. O próprio Yuko Datotsu tá com coisas equivocadas, e isso tem causado muito problema no Kendo moderno. É uma crítica e uma observação. Então, dizer que não tem mestres do Kendo moderno e do Iaido moderno que falam sobre essas questões, sim, eles falam, mas eles não são a voz dominante, eles são minoria. Mitsuji Yoshimatsu Sensei chegou no Brasil por volta de 1927 para 28, e ele causou uma revolução aqui, porque ele trouxe o Kenjutsu, ele trouxe o Gekiken, ele trouxe o Iaijutsu e, claro, que também o Shintoryu Batodo. Existe uma questão muito importante que o pessoal muitas vezes me pergunta: mas o Shintoryu Batodo tá na mão do César Ortiz, né? Esse pessoal tá indo pro Japão, o pessoal lá do Instituto Bodhidharma, né? Tudo, e não tem problema nenhum com isso. E é uma coisa muito simples, muito tranquila. O professor do César Ortiz aqui no Brasil foi o Sensei Jorge Guimarães, que aprendeu 7 katas de Shintoryu Kenjutsu. Não foi o Shintoryu Batodo, não foi o Shintoryu Shinken, que é o estilo completo. Yoshimatsu Sensei ensinou para ele 7 katas. Inclusive isso está documentado no livro dele, Iaido, né? O primeiro livrinho de Iaido, que é um mérito que ele fez por escrever um livro de Iaido na língua japonesa, né? A arte de enfrentar o desconhecido. É um bom livro, filosófico, etc. Porém, é uma questão importante. O Guimarães não tinha Menkyo Kaiden pleno. E o diploma dele, inclusive, já foi verificado, traduzido. Tem uma série de questões complexas aí sobre isso, que não cabe aqui falar, até porque Guimarães Sensei já não está mais entre nós. Há um respeito que se deve guardar sobre essas questões, né? Mas ele não tinha a transmissão plena. Quando olhamos o diploma do Tsukimoto Sensei, há uma transmissão plena. O que é transmissão plena? É o nome do grau, o Menkyo Kaiden, o nome das técnicas, acompanha-se um Densho de Mokuroku, ou seja, de transmissão, Mokuroku Densho,
com todas as técnicas importantes de Shoden, Chuden, Okuden e Kaiden. E isso é diferente. Assim também consta, quando eu recebi o Densho Shado, ser a pessoa que guarda o Densho, eu tenho o Densho guardado todo, com todas as técnicas do Shinto-ryu. E meu irmão recebeu, então, também a transmissão plena através do Soke, né? Esse caminho. Então, existem duas coisas aí complexas. Então, e o Shinto-ryu hoje do Japão, que está praticamente na parte de Tóquio e tal, então aceitou esse tipo de coisa politicamente. Não cabe a mim aqui discutir, até porque a própria sucessão do Shinto-ryu houve muita problemática com o atual Soke do Japão, né, de não ter treinado o estilo. A prova disso é que alguns senseis muito antigos, como o Mochizuki Sensei, saíram do Shinto-ryu, né, porque o atual Soke, né, e também o atual, né, Shihandai do dojo não tem o pleno conhecimento do estilo. Então são essas polêmicas. Por isso nós continuamos com o nosso caminho, ligados ao ramo de Tochigi, né, da família da Yufu Matsunaga. Ela é sobrinha, né, neta, né, do Hibino Raifu, e manteve os katas originais e também todas as ideias que vêm desde lá de trás do Oku Shinto-ryu, que é o Kashima no Tachi, né, o Tengusho, todas as ideias de Shinto-ryu. É importante a gente colocar uma coisa: Hibino Raifu não criou um novo estilo, ele apenas acrescentou e reformulou os estilos antigos de Shinto-ryu. Uma prova disso é que recentemente Katori Shinto-ryu, o atual Soke, modificou o nome do estilo voltando para a grafia original, com o kanji Shinto, de Shin, Deus, e Do, né, caminho, para Shinto, Shin, Deus, To, o kanji para espada. Então Katori Shinto-ryu voltou a ser escrito, assim como Kashima no Tachi. Todos os estilos Kashima Shinto-ryu voltaram a ser escritos com esse kanji, porque originalmente foi isso que o Kuninazu Makoto, né, Mahito Makoto no Kami escreveu lá atrás. Então não é uma nova forma de fazer Shinto-ryu. As deidades são as mesmas. Mitsuji Yoshimatsu Sensei trouxe um background imenso para as artes marciais no Brasil. Dentre eles, ele foi aluno do próprio Negishi Shingoro, foi aluno também, companheiro de treino do Nakayama Hakudo, né? Um dos pais do Kendo moderno. Trouxe os cadernos de criação do Kendo Kata, os diversos estudos para se chegar no Kendo Kata, que são uma espécie de katas complementares. A gente tem vídeos vários sobre esses aqui, que envolve o Jo, o Ken, né, Tachi, Kodachi, o Yari, o Naginata, Kama, Kusarigama. Veio uma nata do, assim, supra-sumo do Bujutsu e do Budo antigo, do Kobudo antigo, como por exemplo o Enju Sensei, Tatsukuni Enju Sensei, Oura Sensei, Yamashita Sensei. Nossa, grandes mestres, Hozumi Sensei, todos eles do Dai Nihon Butokukai. Eles moraram no Brasil, né? Fushimoto Sensei do Naginata, especialista, Koiko Sensei do Gazawara e Yumire Kyujutsu. Esse pessoal morou no Brasil, desenvolveu o Bujutsu no Brasil. Nós treinamos com eles na associação do nosso Koryu Dojo, que é a Ryu Jinkai, né? Ogawa Sensei, Hosokawa Sensei, né? Yagyu Sensei. Nossa, tantos grandes mestres vieram para cá. Kandate Sama, né, Sensei, que é descendente do Date Masamune,
que é da família do Ohura Sensei também, que também é da família do Date Masamune. Olha, o Brasil foi agraciado com grandes mestres e descendentes realmente de samurai. Não é esse pessoal que fala sobre ser samurai, mas não entende o que é isso, né? Outra coisa curiosa é que não adianta você falar, eu treino Kendo, eu treino Aido, tenho respeito por isso, mas Kendo moderno e Aido moderno é outro corpo, é outra visão, né? Kono Sensei e as Kono Sensei já fala sobre isso. O jeito de andar, de se mover, Bujutsu clássico. É uma das coisas que eu mais vejo é o pessoal pegando o corpo do Kendo moderno, o Ashisabaki do Kendo moderno, tudo isso daí, e transportando para o Bujutsu antigo. Não dá certo, porque, como tem aí que vocês estão vendo aqui, eu estava demonstrando nos vídeos, o movimento dos pés, ele tem mais a ver com a dança clássica japonesa e com o teatro no, do que com o Ashisabaki do Kendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra base muito forte é o Rokushin Itoryu e o Homahashi Itoryu. Todos eles, né? O Maba Nenryu também, todos muito fortes bases treinadas pelas famílias desses mestres que compuseram os mestres da Ryu Jinkai e do Koryu Dojo. Hiroshi Yagyu Sensei, além de um dos mestres do Yagyu Shinkage-ryu, né? Ele também era um grande mestre de Shogi e de Go. Então os estudos estratégicos Ryoho e Heiho são importantíssimos no nosso dojo. O Shodo, o Tanomichi, o caminho da dança e da poesia. Então não é só a arte de saber usar a espada, de se cortar com uma espada, ou de fazer kata, ou de fazer waza, esse tipo de coisa. Está envolvido o treinamento imenso que um samurai tem que ter para a cultura, para a elegância. E eu não sou descendente de japonês, nem meu irmão. Nós somos, aliás, descendentes da nobreza de Portugal e da Alemanha. E como nobreza digo não só a questão dinástica da coisa, porque Dom Nuno Álvares Pereira é meu ancestral direto através da minha mãe, Dona Neuza Alves Pereira, mas também do nosso ancestral Klaus von Harfeld, lá na Alemanha, né? Mas também fazer parte da Ordem de Cristo, da Ordem Templária, todo mundo sabe aqui, a gente faz parte, tanto eu quanto meu irmão. Eu estou atualmente grão-mestre, meu irmão é marechal da Ordem. Então, estilos tradicionais de esgrima do Ocidente e do Oriente nos interessam. É que este vídeo aqui é especificamente sobre a parte japonesa que nós treinamos, mas nós nos dedicamos também à espada europeia. Isso é muito importante. A espada medieval de combate, eu mesmo sou muito adepto do Fiore di Battaglia, do Meyer. Eu gosto da verdadeira destreza, tratado espanhol também eu gosto muito, e do tratado também do Dom Miguel Ferreira, de uso de montante. Esses são coisas que eu gosto, que eu pesquiso por conta própria e também por causa da nossa família. A gente aprendeu o jogo do pau. Então é muito importante para nós as esgrimas do Oriente e do Ocidente, certo? Não somos donos da verdade, mas eu também não posso deixar de falar aquilo que aprendemos e o como é válido, o quanto foi válido o que aprendemos e o quão útil é. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não acho que seja assim, para na frente e aí segura o tameche aí. Desculpe, mas a espada ela é direta. Se você acha que não funciona, apenas pare na frente e você vê que funciona. Não é uma bravata, é uma questão técnica, simples. E se você aprendeu a usar e sabe muito bem com o mestre do caminho, vai funcionar. E era isso que o nosso mestre era, um mestre do caminho. Tsukimoto Sensei aprendeu com Mitsuji Yoshimatsu Sensei, com o pai e com o avô dele. Tanto com Tokusaburo Sensei, que era o pai dele, né? Assim também
como ele aprendeu com o avô dele, né? O Shintaro Tsukimoto. E também com a sua avó, Kosayo Tsukimoto. Tá? E Kosayo-san, ela era simplesmente uma Nobotsuna, uma descendente de Kamizumi Senokami. E passava um caminho de retidão muito forte pro Tsukimoto Sensei. Ele fala, a avó dele era muito severa, o avô também. Então, houve infelizmente a Segunda Guerra Mundial. O Sensei estava voltando para o Japão quando ele foi impedido de voltar, porque ele ia se terminar o treinamento dele com o avô dele. Então ele teve que ficar no Brasil. Ele era um Kibei. Kibei é quem nasce no navio, né? Então ele nasceu no navio do Japão para cá, então ele teve a cidadania dele reconhecida como japonesa. Mas o importante é que o Sensei sempre nos ensinou, mais do que meramente o movimento, é prestar atenção na essência do movimento, na origem, na divindade deste movimento. E hoje, infelizmente, o mundo perdeu isso. As pessoas têm prestado mais atenção na parte externa, e por isso que hoje cada estilo fica, não, mas o fundador é esse, o movimento é assim ou é assado, e eles perderam esta essência. Novamente, respeito demais cada estilo, e não tem problema algum das pessoas pensarem em defender os seus estilos, como eu também aqui estou defendendo o meu. Não há problema algum nisso, mas é importante a gente colocar que isso tudo sem o Hitotsu, o princípio primordial que anima, e lá atrás, né, Tengu-sho, ele é uma reunião dos escritos do Kishi-Hogan, né? Então ele tinha o tratado do Rikto, né? Ou seja, 6 estratégias do Lin-Chi, que foi traduzido para o japonês, onde você tem lá, né, a cultura, o caminho do general, o caminho do soldado, né, do guerreiro, e assim por diante. Tem um tratado nosso aqui, que é o Yagyu Shinkage-ryu, a arte dos espadachins da sombra, onde eu coloquei na íntegra a tradução direta, pelo menos a do japonês, que eu pude fazer, né, por estudar a língua. O chinês eu não tenho coragem de traduzir, não é fácil, mas o japonês eu estava mais familiarizado, então a gente fez a tradução dentro do dojo para os alunos estudarem esse trabalho, né? Yagyu Shinkage-ryu, a arte dos espadachins da sombra. Então lá está o cerne, está o Torá no Maki. Está onde tudo começou, tanto no leste quanto no oeste, tanto nas tradições de Kashima quanto nas 8 tradições do Kyohashi-ryu que vieram para o oeste no Japão, tanto nas tradições de Kashima quanto de Kurama. Então, e se você entende isso, e não estou falando de entendimento meramente filosófico, mas sabe os conceitos espirituais, sabe como transformar o espírito em movimento e o movimento em golpe efetivo, é disso que se trata Shinto-ryu. O resto, a forma externa, a escolha de cada kata, como que você vai fazer, aí é uma outra história. Por exemplo, é muito importante a gente entender uma coisa. Todos os denshos eram escritos. Você não tinha um vídeo, você não tinha fotos sequer, você tinha desenhos e você tinha escritos de como fazer a técnica. Então cada mestre, um exemplo disso, por exemplo, no Kashima Shinryu, o Kunizenha, ele foi o responsável por modificar muitas coisas do estilo, porque ele era um Menkyo Kaiden, ele era do estilo, e ele percebeu que muita coisa estava se perdendo a essência. Então ele foi um grande reformulador do Kashima Shinryu, lá no princípio do século XX, do século XIX para o século XX, ele fez essa mudança. O Morihei Ueshiba conheceu o Kunizenha, treinou com ele, entendeu? Sakakibara Kenkichi, ele pegou o Jikishin Kage-ryu no século XIX e modificou ele praticamente para tentar retornar à ideia principal que o
Genki Sai havia feito lá atrás no Kashima Jikishin Kageri, né? Então esses estilos, às vezes a pessoa, o próprio Jigen Ryu, ele passa por várias transformações. Teishin So, Jigen Ryu, Jigen Chiryu, né? Roma Jigen Ryu, várias transformações. Ryukai de Jigen Ryu, Batojutsu, que por sinal quando você olha o kata, alguns dos katas são a mesma coisa do Hayashizaki Ryu. Então, esses estilos, repetindo, não é um ataque a eles de forma alguma, é uma observação. Eles foram reformulados e não foi uma só vez, foram várias. Então, às vezes a pessoa bate o olho e fala, o próprio Katori Shintoryu, o Nodaha que nós treinamos, ele é diferente do Katori Shintoryu que foi ensinado, que veio pela linhagem do Otaki Sensei, né? Então há diferenças, porque houve uma divergência entre o Shihandai e o Soki na época, isso lá atrás no século XIX, entendeu? Esses estilos eles começaram a ter ideias diferentes. O Hantekayama também, Katori Shintoryu, tem uma forma diferente de treinar. E o Mochizuki, né, o Minoru, né, também chamado Minoru Mochizuki Katori Minoru Ha, né, ou Mochizuki Ha, também dá uma forma diferente dos katas. A grosso modo, quando a gente olha, é a mesma coisa, mas difere uma coisa aqui e ali, o ritmo, o jeito, o ângulo de dar o golpe e até às vezes a colocação de uma ordem de determinado golpe. Uma vez Tsukimoto Sensei nos falou, o castelo de Himeji e o castelo de Okayama eram joias da minha família. E a gente até achou engraçado, mas muito tempo depois fomos descobrir que o Sensei era da linhagem dos Daimyo Ikeda, né, que tomaram conta da família, tanto por ligações com os Minamoto quanto com os Fujiwara, né? Também parte da família do Sensei é ligada ao clã Tachibana, que também foi uma importante família imperial no período das famílias Minamoto, Taira, né, Fujiwara. E o castelo de Okayama, que é o castelo, né, o Kuro, né, ele é o castelo preto, o Himeji é o castelo da garça branca, e nós temos o castelo de Matsumoto, que é o castelo do Corvo Negro, que também era da família, né, do sensei Akutagawa Matsumoto, que foi nosso sensei de Daitoryu de Yoaki Jiu-Jitsu. E outro grande mestre que participava deste dojo maravilhoso. E esses três castelos eles foram construídos para lembrar das três posições do Sanda no Kamai, no Kurai, criadas, né, por Kuninazu, que ensinou por Yamato Takeru. Isso pouca gente sabe. É só mesmo que é estudioso mesmo da história antiga do Bujutsu do Japão. Então, esses castelos são chamados das três aves, né? O corvo negro, a garça branca, né, e o gavião negro. Os três castelos maravilhosos e, curiosamente, castelos praticamente intocados pelas batalhas, porque os seus proprietários, os seus daimyos, usavam os ensinamentos do Shintoryu, da espada divina, para proteger o seu povo. Né? Aqui com vocês fica no final essa aula aqui antiga com o Sensei Akira Sensei Marcelo. Right.
A vida está tudo assim. Entra como sangue. Ele é bandeira. Valeu, fica assim retinho. Qual? Vamos pra cá, rapidinho, vamos pra cá. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos pra cá. Olha. Bem rápido, puxa a fila já. Vem. Tira o calcanhar do chão. Cuidado que é. Direito organizando, bom, agora vamos continuar. Aquele número faz dentro da Espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, curte, comente, compartilhe, né? Compartilhe com quem você gosta e também, se não gosta, compartilhe com quem você não gosta. Tá tudo certo para nós, né? O caminho da espada é um só e ele faz a trajetória reta, inabalável, diante dos oponentes à sua frente. Domo arigatou gozaimashita. Os.